História 1. Meu nome é José, e eu moro sozinho numa fazenda no interior, bem longe da cidade. Sempre gostei dessa vida tranquila, cuidando da minha plantação de milho e dos poucos animais que tenho. Nunca me importei com a solidão, até aquela noite fatídica da lua da colheita. Era uma noite de setembro, e a lua cheia brilhava enorme no céu. Eu tinha acabado de jantar e estava sentado na varanda, admirando a vista do milharal banhado pela luz prateada. O vento soprava de leve, fazendo as folhas das espigas farfalharem. Estava tudo tão calmo e bonito. De repente, ouvi um uivo ao longe. No começo, pensei que fosse só um cachorro perdido, mas tinha algo de diferente naquele som. Era mais grave, mais prolongado. Fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. O uivo se repetiu, mais perto dessa vez. Parecia vir do meio do milharal. Fiquei intrigado e um pouco assustado. Nunca tinha ouvido nada parecido por aqui antes. Peguei minha espingarda velha e uma lanterna, e fui investigar. Entrei devagar no milharal, iluminando o caminho com a lanterna. As espigas altas formavam paredes dos dois lados, deixando só uma trilha estreita à minha frente. O farfalhar das folhas parecia mais alto agora, abafando meus passos. Andei uns 100 metros para dentro da plantação. O uivo soou de novo, bem mais perto. Meu coração disparou. Apontei a lanterna para os lados, procurando algum sinal do bicho. Foi então que vi 2 olhos brilhantes me encarando entre as espigas de milho. Galei! Aqueles olhos não eram de nenhum animal que eu conhecia. Eram grandes demais, amarelos como fogo, e tinham uma expressão quase humana, como se aquela coisa estivesse me estudando. Levantei a espingarda, tremendo, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a criatura se moveu. Ouvi o barulho das espigas sendo afastadas com força, como se algo grande estivesse correndo na minha direção. Entrei em pânico. Larguei a espingarda e saí correndo de volta para casa. Corri feito um louco, tropeçando e me batendo nas plantas. Só pensava em chegar na segurança da minha casa. Finalmente alcancei a varanda e me joguei porta dentro. Bati a porta com força e passei a tranca. Fiquei ali parado, ofegante, o coração quase saindo pela boca. Por alguns minutos, só se ouvia o som da minha respiração. Então veio o uivo de novo. Dessa vez parecia estar bem em frente à minha casa. Me arrastei até a janela e espiei para fora. Não vi nada além do milharal balançando ao vento, mas sabia que a criatura estava lá, me observando. Passei a noite em claro, de espingarda na mão, mas nada mais aconteceu. Quando o sol nasceu, saí para investigar. Encontrei pegadas enormes no chão em frente à casa. Pareciam de lobo, só que grandes demais. E tinham alguma coisa estranha nelas, como se fossem meio humanas. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que tinha sido só um lobo grande, ou talvez um cachorro selvagem. Mas no fundo eu sabia que era mentira. Aquela coisa que vi no milharal não era um animal comum. Um mês se passou. A vida na fazenda voltou ao normal, e eu quase tinha conseguido esquecer o incidente. Até que chegou a próxima lua cheia. Estava dormindo quando ouvi o uivo. De novo. Abri os olhos no escuro, o corpo todo tenso. Rezei para que fosse só um pesadelo, mas o uivo se repetiu, mais forte. A criatura tinha voltado. Me levantei devagar e peguei a espingarda. Fui até a sala, tremendo. O uivo soou pela terceira vez, bem perto da casa. E então, ouvi as garras. Um som de arranhões na madeira da porta, como se a criatura estivesse tentando entrar. Fiquei paralisado de medo. Os arranhões continuaram por vários minutos. Depois pararam, e ouvi passos se afastando. Fiquei acordado o resto da noite, aterrorizado. De manhã, fui verificar a porta. Havia marcas profundas de garras na madeira. 5 marcas paralelas, como dedos enormes. Senti um frio na barriga ao perceber que pareciam quase mãos. A partir daquela noite, a criatura passou a me visitar em toda a lua cheia. Sempre o mesmo ritual: os uivos se aproximando, depois os arranhões na porta. As visitas nunca duravam mais que alguns minutos. Era como se a coisa estivesse me testando, vendo até onde eu aguentava. Com o passar dos meses, comecei a notar mudanças sutis. Os uivos foram ficando menos animalescos, mais articulados.
Os arranhões na porta ficaram mais precisos, quase como se a criatura estivesse tentando formar padrões. E então, numa noite de inverno, aconteceu. A criatura uivou meu nome. Josie. Quase tive um ataque do coração. Aquilo não era mais um uivo de animal. Era uma voz. Rouca e gutural, mas definitivamente uma voz. Fiquei apavorado. Como aquela coisa sabia meu nome? O que ela queria comigo? Nos meses seguintes, a voz foi ficando cada vez mais clara. A criatura começou a formar frases curtas. Jose. Abra. Tenho fome. Eu tremia só de ouvir. Às vezes chorava de medo, implorando para a criatura ir embora. Mas ela sempre voltava. Com o tempo, percebi que as visitas estavam ficando mais longas. A criatura passava horas do lado de fora, alternando entre uivos, arranhões e aquela voz terrível chamando meu nome. Numa noite particularmente assustadora, ouvi um barulho diferente, como se algo pesado tivesse subido os degraus da varanda. Depois, o som inconfundível de passos. Passos humanos. Corri para a janela e espiei para fora. O que vi quase me fez desmaiar. Era uma figura alta, de pé na varanda. Parecia um homem, só que maior e mais peludo. Estava curvado, como se não estivesse acostumado a ficar ereto. A cabeça ainda lembrava de um lobo, com focinho alongado e orelhas pontudas. Mas o corpo era quase humano. A criatura virou a cabeça na minha direção. Nossos olhares se encontraram. Aqueles mesmos olhos amarelos que eu tinha visto no milharal, meses atrás. Só que agora havia algo mais neles. Inteligência e fome. Recuei horrorizado. A criatura deu um passo em direção à janela, estendendo uma mão, pata, cheia de garras. Corri pro quarto e me tranquei lá dentro, tremendo. Passei a noite ouvindo a criatura andar pela varanda, arranhando as paredes e janelas. Várias vezes ouvi a voz chamando meu nome, implorando para que eu abrisse. Quando o sol nasceu e me atrevi a sair, encontrei pegadas humanas misturadas com as de lobo na varanda. E pelos. Muitos pelos cinzentos espalhados pelo chão. Percebi então que a situação estava ficando fora de controle. A criatura estava se transformando, ficando mais humana a cada visita. E pelo jeito que me olhava, pelo tom faminto da sua voz, eu sabia que uma hora ela conseguiria entrar. Pensei em fugir, em me mudar para a cidade. Mas alguma coisa me dizia que não adiantaria, que a criatura me acharia onde quer que eu fosse. Então decidi ficar e me preparar. Coloquei trancas reforçadas em todas as portas e janelas. Comprei mais munição para a espingarda. E comecei a estudar sobre lobisomens. Li todos os livros e sites que encontrei sobre o assunto. A maioria parecia besteira, mas alguns detalhes se encaixavam com o que eu estava vivendo. A conexão com a lua cheia, a transformação gradual de animal para humano, a fome insaciável por carne. Quanto mais eu lia, mais assustado ficava. Segundo as lendas, um lobisomem só podia ser morto por objetos de prata. Minha velha espingarda não serviria de nada. Vendi quase tudo o que tinha e comprei várias armas de prata, adagas, balas, até uma espada. Não sabia se funcionaria, mas era minha única esperança. As visitas continuaram, mês após mês. A criatura foi ficando cada vez mais humana e cada vez mais desesperada para entrar. Já não era só fome em sua voz. Era obsessão. Jose. Preciso de você. Me deixa entrar. Eu passava as noites de lua cheia andando pela casa, armas em punho, vigiando cada janela e porta. O medo tinha virado uma presença constante na minha vida. Mal conseguia dormir ou comer direito. E então, na última lua cheia, tudo mudou. A criatura chegou mais cedo que o normal. Eu estava na cozinha quando ouvi os passos na varanda. Corri para a sala bem a tempo de ver uma sombra passar pela janela. Era ele. O lobisomem. Só que agora estava quase completamente humano. Um homem alto e musculoso, de cabelos grisalhos e barba por fazer. New. A pele coberta de cicatrizes. Só os olhos amarelos e as garras nas pontas dos dedos denunciavam sua verdadeira natureza. Ficou parado na frente da porta, me encarando através do vidro. Havia uma expressão quase gentil em seu rosto. José, ele disse, a voz rouca mas claramente humana. Finalmente posso falar com você direito.
Empunhei a espingarda carregada com balas de prata, as mãos tremendo. "O que você quer de mim?" gritei. "Por que não me deixa em paz?" O homem-lobo sorriu, mostrando dentes afiados. "Eu quero você, José, desde aquela primeira noite no milharal, quando nossos olhares se cruzaram. Você é especial. Você é como eu." Balancei a cabeça, confuso. "Do que você tá falando? Eu não sou nada como você." "Ainda não," ele respondeu. "Mas pode ser. É por isso que voltei todas essas noites. PRAT Observer. Pra te ensinar." PRAT Transformer. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Transformer. O lobisomem assentiu. "Você não percebeu? A cada visita, fui ficando mais humano. E você, foi ficando mais como eu." Olhei pro meu reflexo na janela. E percebi, horrorizado, que ele tinha razão. Meus olhos estavam diferentes, com um brilho amarelado que nunca tinham tido antes. "Não," murmurei. "Não pode ser." "Mas é," disse o lobisomem. "Você foi escolhido, José, para se juntar a nós, para caçar sob a luz da lua, para sentir o gosto da liberdade verdadeira." Ele estendeu a mão, as garras arranhando o vidro da porta. "Venha comigo. Abrace sua nova natureza." Deixe-o feracer. Por um momento, senti uma onda de desejo me invadir. Uma parte de mim queria abrir aquela porta. Queria sentir o vento no rosto, correr livre pelos campos. Caçar. Sacudi a cabeça com força, afastando aqueles pensamentos. Não, eu não era um monstro. Não ia me tornar um. "Nunca!" gritei, levantando a espingarda. "Vá embora daqui. Me deixe em paz." A expressão do lobisomem mudou. O sorriso sumiu, substituído por uma carranca ameaçadora. "Você não tem escolha," ele rosnou. "A transformação já começou. Vai se completar, quer você queira ou não." Ele se jogou contra a porta com força, fazendo a madeira estalar. EU Requi. Atororizado. "Vou entrar aí, José," ele gritou entre rosnados. "E vou te mostrar quem você realmente é." A porta tremeu com outro impacto. As dobradiças começaram a ceder. Eu sabia que era agora ou nunca. Tinha que agir. Mirei a espingarda e atirei. O estampido foi ensurdecedor. O lobisomem cambaleou para trás, um buraco sangrento no peito. Por um instante achei que tinha conseguido. Mas ele se recuperou rápido. A ferida começou a fechar diante dos meus olhos. "Vai precisar mais que isso," ele rosnou. A porta finalmente cedo. O lobisomem avançou para dentro, as garras estendidas na minha direção. Larguei a espingarda e peguei a espada de prata. Era minha última chance. Nos segundos seguintes, foi puro caos. Garras contra a lâmina. Rosnados e gritos. Sang para to do lado. Eu lutava não só pela minha vida, mas pela minha humanidade. Cada vez que as garras dele me arranhavam, eu sentia algo despertar dentro de mim. A fera querendo sair. Não sei quanto tempo durou a luta. Parecia uma eternidade. Eu estava exausto, coberto de cortes. O lobisomem também sangrava de vários ferimentos, mas continuava vindo. Num último esforço desesperado, reuni toda a minha força. Quando ele avançou de novo, eu girei o corpo e enfiei a espada com tudo. A lâmina de prata atravessou o peito do lobisomem. Nossos rostos ficaram a centímetros de distância. Vi a surpresa nos olhos amarelos dele. "Impossível!" ele murmurou. Então seus olhos se apagaram. O corpo enorme desabou no chão. Acabou. Eu tinha vencido. Caí de joelhos, exausto e ferido, mas vivo. O corpo do lobisomem foi se transformando aos poucos, até virar apenas um homem comum. Passei as horas seguintes limpando a bagunça e cuidando dos meus ferimentos. Quando o sol nasceu, enterrei o corpo bem fundo no milharal. Já se passaram 3 meses desde aquela noite. As visitas pararam em Tória 2. Desde criança, sempre senti que havia algo diferente na minha família. Não era nada óbvio, sabe? Mas aquela sensação estranha, como se todos guardassem um segredo que eu não podia saber. Principalmente minha avó, Dona Clemência. Ela era uma senhora baixinha,
de cabelos brancos sempre presos num coque. Vivia com um terço nas mãos calejadas, rezando baixinho. Seus olhos verdes, profundos como duas esmeraldas, pareciam carregar o peso do mundo. Lembro como se fosse hoje. Eu devia ter uns 8 anos. Estava brincando no quintal da casa dela, quando ouvi um uivo distante. Não era de cachorro, disso eu tinha certeza. Era algo mais selvagem. Corri para dentro, assustado. Vó, o que foi isso? Perguntei, tremendo. Dona Clemência largou a agulha de crochê. Seu rosto ficou pálido. Nada não, meu filho. É só o vento nas árvores, ela respondeu, a voz falhando. Mas seus olhos diziam outra coisa. Naquela noite, acordei com um barulho estranho vindo do quarto dela. Parecia choro, misturado com Rosnados? Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Vó, tá tudo bem? Chamei baixinho. Volta pra cama, João! Ela gritou. A voz dela estava diferente. Rouca, quase um grunhido. Assustado, obedeci. No dia seguinte, encontrei marcas de garras na porta do quarto. Quando perguntei, minha avó desconversou. Disse que eu devia ter sonhado. Mas eu sabia que não era sonho. Tinha acontecido algo naquela noite. Algo que ela não queria que eu soubesse. Os anos se passaram. Cresci, me formei, arrumei um emprego. Mas aquela lembrança, aquela sensação de que havia um segredo de família, nunca me abandonou. Minha avó foi ficando mais velha, mais frágil. Nos últimos meses de vida, ela começou a falar coisas estranhas. Sobre uma maldição antiga, sobre a lua cheia trazer desgraça. Achei que era a idade afetando sua mente. Na véspera de sua morte, ela me chamou para perto. Seus olhos verdes, antes tão vivos, agora estavam opacos. Segurou minha mão com força surpreendente. João, ela sussurrou, me perdoa. Me perdoa por não ter te contado antes. A maldição, ela passa de geração em geração. Quando você fizer 30 anos, Deus tenha piedade da sua alma. Antes que eu pudesse perguntar mais, ela se foi, deixando-me com mais perguntas do que respostas. O tempo passou. Eu tentei esquecer aquelas palavras enigmáticas, seguir minha vida. Mas sempre que a lua cheia aparecia no céu, sentia um arrepio percorrer minha espinha. E então, chegou o dia do meu 30º aniversário. Era uma noite de verão. Meus amigos tinham organizado uma festa surpresa. Estava tudo perfeito. Música, comida, bebida. Por algumas horas, esqueci completamente do aviso da minha avó. Até que, por volta da meia-noite, comecei a me sentir estranho. Um calor intenso tomou conta do meu corpo. Minha pele começou a coçar, como se milhares de formigas estivessem andando por ela. Tá tudo bem, João? Perguntou minha namorada, Mariana. Você tá pálido. Tentei sorrir, dizer que estava tudo bem, mas as palavras não saíam. Minha garganta parecia estar fechando. O mundo à minha volta começou a girar. Preciso de ar, consegui dizer, antes de sair cambaleando para o quintal. O ar fresco da noite me atingiu como um tapa. Olhei para o céu e lá estava ela. A lua cheia, enorme, brilhante, parecia me observar, zombar de mim. Foi então que a dor começou. Primeiro, foram meus ossos. Senti como se estivessem sendo quebrados e remontados. Caí de joelhos, mordendo os lábios para não gritar. Minhas mãos afundaram na terra e vi com horror meus dedos se alongarem, unhas se transformando em garras afiadas. Minha pele parecia estar pegando fogo. Senti ela a se esticar, se rasgar. Pelos grossos e escuros brotavam por todo o meu corpo. Meu rosto parecia derreter e se reformar. O nariz e a boca se projetaram para frente, formando um focinho. Meus dentes cresceram, afiados como navalhas. A dor era insuportável. Eu queria gritar, mas o som que saiu foi um uivo aterrorizante, um uivo de lobisomem. A transformação durou o que pareceu uma eternidade. Quando finalmente acabou, eu não era mais humano. Era uma besta, um monstro sedento por sangue. Meus sentidos estavam aguçados. Podia ouvir os batimentos cardíacos das pessoas dentro da casa, sentir o cheiro do medo que começava a emanar delas. E o pior, sentia uma fome.
Uma fome terrível, primitiva. Fome de carne humana. Uma parte de mim, a parte que ainda era João, gritava em desespero: não, esses são meus amigos, minha família. Mas a besta só queria saciar sua fome. Ouvi a porta dos fundos se abrir. João? Onde você tá? Era a voz de Mariana. O cheiro dela me atingiu como uma onda. Doce, tentador. Senti minha boca salivar, meus músculos se tensionarem, prontos para o bote. Não, Gritei internamente. não ela. Qualquer um, menos ela. Usando toda a minha força de vontade, consegui me afastar. Corri para a floresta nos fundos da casa, meus novos membros se movendo com uma agilidade que eu jamais imaginei possível. Passei a noite toda correndo, lutando contra o instinto assassino que me consumia. A cada minuto era uma batalha. A besta queria voltar, queria caçar. Eu queria me esconder, sumir. Quando os primeiros raios de sol tocaram minha pele, senti a transformação reverter. Foi igualmente dolorosa. Caí no chão da floresta, nu, exausto e aterrorizado. O que eu tinha me tornado? O que aconteceria na próxima lua cheia? Quanto tempo até eu perder o controle e machucar alguém que amo? As semanas seguintes foram um pesadelo. Eu me afastei de todos, me tranquei em casa. Pesquisei freneticamente sobre lobisomens, maldições, qualquer coisa que pudesse me ajudar. Mas tudo o que encontrava parecia ficção, nada real. Mariana tentou me contatar várias vezes. Ignorei suas ligações, suas mensagens. Era melhor assim. Eu era um perigo para ela, para todos. A lua crescia no céu a cada noite, e com ela crescia meu pavor. Sentia as mudanças em meu corpo. Meus sentidos ficavam mais aguçados, meus instintos mais selvagens. A fome, a terrível fome por carne fresca nunca ia embora completamente. Tentei me preparar para a próxima transformação. Comprei correntes. Cadetos. Planejava me prender no porão, mas uma parte de mim sabia que não seria suficiente. A besta era forte demais. Na noite da lua cheia, tranquei todas as portas e janelas. Desci para o porão e me acorrentei. As horas se arrastaram. Cada minuto era uma tortura de antecipação. Quando a transformação começou, foi ainda pior que da primeira vez. Meu corpo humano lutava contra a mudança, tornando o processo ainda mais doloroso. As correntes cortavam minha pele enquanto eu me contorcia. O lobisomem emergiu, furioso por estar preso. Rosnava e se debatia, tentando se libertar. As correntes começaram a ceder. Foi então que ouvi passos lá em cima. Alguém tinha entrado na casa. João? A voz de Mariana ecoou. Você tá aí? Estou preocupada. Você sumiu. Não. Quis gritar. Foge! Mas só consegui emitir um uivo aterrorizante. Ouvi seus passos hesitantes se aproximando da porta do porão. A maçaneta girou. A besta dentro de mim se agitou. O cheiro dela era irresistível. Puxei as correntes com toda a força. Elas não aguentariam muito mais. João? O que está acontecendo? Mariana gaguejou ao me ver. Seu rosto estava pálido de terror. Rugi, me debatendo violentamente. Uma corrente se rompeu. Corre! Consegui gritar. Minha voz um misto grotesco de humano e animal. Corre e não olha para trás. Vi o conflito em seus olhos. Queria me ajudar, mas o medo era maior. Ela se virou e correu. Com um último puxão, me libertei das correntes. A besta assumiu o controle total. Subi as escadas em um salto, perseguindo minha presa. Mariana corria pela casa, derrubando móveis atrás dela numa tentativa desesperada de me atrasar. Eu saltava por cima deles com facilidade, cada vez mais perto. Ela conseguiu chegar à porta da frente, suas mãos tremendo enquanto tentava destrancar. Eu estava quase lá, podia sentir o cheiro de seu medo, ouvir seu coração batendo freneticamente. A porta se abriu. Mariana correu para a rua. Eu me preparei para o bote final. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um carro passou naquele exato momento, suas luzes altas me cegando momentaneamente. Recuei, rosnando de dor e frustração. Quando minha visão clareou, Mariana tinha sumido. Farejei o ar, tentando captar seu cheiro. Mas outros odores da cidade confundiam meus sentidos.
Uivei de raiva. A presa tinha escapado. Passei o resto da noite vagando pelas ruas desertas, escondendo-me nas sombras. A fome me consumia, mas de alguma forma, consegui resistir ao impulso de atacar as poucas pessoas que encontrei. Quando o sol nasceu, voltei para casa. A transformação reversa foi tão dolorosa quanto as anteriores. Caí no chão da sala, exausto e enojado comigo mesmo. O que eu tinha me tornado? Um monstro, uma ameaça para todos que eu amava. Não podia continuar assim. Nos dias que se seguiram, tomei uma decisão drástica. Vendi tudo que tinha, peguei o mínimo de pertences e parti. Para onde? Nem eu sabia. Só sabia que precisava ficar longe de todos, onde não pudesse machucar ninguém. Encontrei uma cabana abandonada no meio de uma floresta densa. Seria meu lar agora, minha prisão voluntária. Longe da civilização, longe de possíveis vítimas. Mas a solidão é uma companhia cruel. Os dias se arrastavam, intermináveis. As noites eram ainda piores, assombradas pelos pesadelos do que eu tinha me tornado, do que quase fiz. A cada lua cheia, a transformação acontecia. Eu vagava pela floresta, caçando animais para saciar a fome da besta. Mas nunca era sufficient. A sede por sangue humano estava sempre lá, me atormentando. Meses se passaram assim. Eu estava perdendo minha humanidade aos poucos. Às vezes, me pegava pensando que seria mais fácil simplesmente me entregar à besta, deixar o João morrer de vez. Foi numa dessas noites de desespero que ouvi vozes humanas, não muito longe. Caçadores, talvez, ou campistas perdidos. A besta dentro de mim se agitou. Presas fáceis, sussurrava em minha mente. Seja a fome. Finalmente. Me tranquei na cabana, rezando para que eles não se aproximassem. Mas o destino é cruel. Logo ouvi batidas na porta. Tem alguém aí? Precisamos de ajuda. Nos perdemos na floresta. Mordi meu punho até sangrar, tentando conter o impulso de abrir a porta. Eles continuaram batendo, implorando por ajuda. Foi então que senti. A lua cheia estava surgindo no horizonte. A transformação começaria a qualquer momento. Por favor, vão embora, gritei. É perigoso aqui. O que foi isso? Ouvi um deles dizer. Parecia um rosnado. Tar demes. A dor da transformação me atingiu como um raio. Caí no chão, me contorcendo. Ouvi a porta se abrir. Gritos de horror. Meu Deus, o que é isso? A besta assumiu o controle. Saltei em direção aos intrusos, garras e presas à mostra. Eles correram, gritando de pavor. A caçada começou. Eu os persegui pela floresta, guiado pelo cheiro de seu medo. Uma parte de mim gritava para parar, mas a fome era mais forte. Peguei o primeiro. Sua carne era doce, seu sangue quente. Por um momento, me deliciei. Então, a realidade do que eu tinha feito me atingiu. Horrorizado, me afastei do corpo. O que eu tinha feito? Eu tinha me tornado o monstro que tanto temia. Ouvi os outros fugindo, tropeçando no escuro. Poderia facilmente alcançá-los. Acabar com eles. Seja completamente a fome de besta. Mas não. Usando cada grama de força de vontade que me restava, me forcei a correr na direção oposta. Corri até meus pulmões queimarem, até minhas patas sangrarem. Quando o sol nasceu, me encontrei à beira de um penhasco. Olhei para baixo, para as rochas afiadas lá embaixo. Seria tão fácil acabar com tudo aqui. Um salto, e a maldição terminaria comigo. Mas não pude. Por mais monstruoso que eu tivesse me tornado, ainda havia um fio de esperança. Esperança e Tória 3. Meu nome é Carlos e eu trabalho no turno da noite numa fábrica de papel. Fica no meio do nada, cercada por uma floresta densa. Nunca gostei muito desse lugar, mas o salário é bom e preciso sustentar minha família. Há algumas semanas, comecei a notar coisas estranhas acontecendo por aqui. Tudo começou numa noite de lua cheia. Eu estava fazendo minha ronda habitual, verificando as máquinas, quando vi algo se movendo lá fora. Foi rápido, apenas um vulto escuro correndo entre as árvores. No começo, pensei que fosse só um animal, talvez um cervo ou um javali. Mas tinha algo diferente. Era grande demais e se movia de um jeito estranho. Nos dias seguintes, fiquei mais atento.
E não demorou muito para eu ver aquilo de novo. Sempre de relance. Sempre correndo. Às vezes era só uma sombra, outras vezes eu conseguia ver um pouco mais. Parecia ter o formato de um homem, mas se movia como um animal. E era rápido, muito rápido. Tentei falar sobre isso com meus colegas, mas eles riram de mim. Disseram que eu estava ficando paranoico, que era só o cansaço do turno da noite me fazendo ver coisas. Mas eu sabia que não era isso. Tinha alguma coisa lá fora, e estava ficando cada vez mais ousada. Uma noite, estava chovendo forte. Os relâmpagos iluminavam o céu, fazendo sombras estranhas na floresta. Foi quando eu vi, por uma fração de segundo, um relâmpago revelou uma figura enorme parada na beira da floresta. Parecia um homem, mas era peludo e tinha orelhas pontudas. E os olhos brilhavam como duas brasas na escuridão. Meu coração disparou. Corri para dentro e tranquei todas as portas. Passei o resto da noite tremendo, olhando pelas janelas, esperando ver aquela coisa de novo. Mas ela não apareceu. No dia seguinte, contei para o Marcelo, meu colega de trabalho. Ele é um cara durão, ex-militar, não tem medo de nada. Mas quando terminei de falar, vi que ele estava pálido. Carlos, ele disse, você não é o primeiro a ver isso por aqui. Tem umas histórias antigas sobre essa região. Dizem que há muito tempo atrás, um homem foi amaldiçoado. Ele se transformava em uma fera nas noites de lua cheia. As pessoas da cidade tentaram caçá-lo, mas ele fugiu para essa floresta. Nunca mais foi visto. Eu ri nervosamente. Você está falando de lobisomem? Isso é loucura, Marcelo. Ele deu de ombros. Só estou te contando o que dizem por aí. Mas uma coisa eu sei, tem algo estranho nessa floresta. É melhor a gente ficar esperto. As semanas passaram e os avistamentos continuaram. Às vezes eram só vultos correndo entre as árvores. Outras vezes, eu ouvia uivos distantes. E tinha as pegadas. Enormes, profundas na lama, meio humanas, meio de animal. Os outros funcionários começaram a notar também. As pessoas ficavam nervosas, olhando sempre por cima do ombro. Ninguém queria ficar sozinho, especialmente à noite. Então, na semana passada, aconteceu. Era um intervalo e o Marcelo saiu para fumar. Ele sempre ia até a beira da floresta, dizia que gostava de olhar as estrelas. Ficamos esperando ele voltar, mas o tempo passou e nada. Depois de meia hora, começamos a ficar preocupados. Saímos para procurar. Chamamos o nome dele, usamos lanternas para vasculhar a área. Foi quando o encontramos. Perto da floresta, havia pedaços do uniforme do Marcelo espalhados pelo chão. Estavam rasgados e cobertos de sangue. A polícia foi chamada. Eles vasculharam a área por dias, mas não encontraram nada. Nenhum corpo, nenhuma pista. Era como se Marcelo tivesse simplesmente desaparecido. A fábrica ficou fechada por alguns dias. Quando reabriu, metade dos funcionários do turno da noite se demitiu. Não os culpo. Se eu pudesse, teria feito o mesmo. Mas não posso. Preciso desse emprego. E isso me traz para hoje. É meu primeiro dia de volta ao trabalho desde o desaparecimento do Marcelo. E estou sozinho. A empresa não conseguiu ninguém para substituir os que saíram. Então decidiram que por enquanto o turno da noite seria coberto por uma pessoa só. Cheguei cedo, antes do pôr do sol. Verifiquei todas as portas e janelas, me certificando de que estavam bem trancadas. Liguei todas as luzes externas. Quanto mais iluminado, melhor. As primeiras horas passaram devagar. Fiz minha ronda, verifiquei as máquinas, preenchi os relatórios. Tentei me manter ocupado, não pensar no que poderia estar lá fora. Mas então a lua surgiu. Grande, cheia, brilhante. E com ela, vieram os uivos. Começou baixo, distante. Poderia ser só um lobo comum. Mas foi ficando mais alto, mais próximo. E não era um uivo normal. Tinha algo de humano nele, algo que fez meus pelos se arrepiarem. Corri para a janela. A floresta estava escura, as sombras das árvores dançando com o vento. E então eu vi, na borda da clareira, algo se moveu. Era grande, muito maior que um lobo normal. E estava andando sobre duas pernas. Meu coração disparou. Corri para o telefone, mas a linha estava muda.
Tentei meu celular. Sem sinal. Estava sozinho. Os uivos ficaram mais altos, mais frenéticos. Parecia que havia mais de um agora. Ou será que era só o eco? Peguei um pé de cabra de uma caixa de ferramentas. Não era muito, mas era melhor que nada. Comecei a andar pela fábrica, verificando cada porta, cada janela. Foi quando ouvi um barulho vindo dos fundos do prédio. Algo arranhando a porta de metal. Depois, um baque forte. Outro e outro. A porta estava cedendo. Corri para o escritório. Tranquei a porta atrás de mim. Minha respiração estava ofegante, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Crash! O barulho ecoou pela fábrica. A porta dos fundos tinha cedido. Ouvi passos. Pesados, lentos. Garras arranhando o chão de concreto. Estava dentro. Me encolhi atrás da mesa, segurando o pé de cabra com tanta força que meus dedos doíam. Os passos ficaram mais próximos. Ouvi um fungar, como se estivesse farejando o ar. Passou-se 1 minuto. 2. O silêncio era ensurdecedor. Então, bem do outro lado da porta do escritório, ouvi um rosnado baixo. A maçaneta começou a girar lentamente. Fechei os olhos. Rezei. Pedi desculpas mentalmente para minha família. A porta se abriu com um rangido. Abri os olhos. Ali, parado na porta, estava a coisa mais assustadora que já vi na minha vida. Era alto, quase batendo no topo da porta. Tinha o corpo coberto de pelos escuros e emaranhados. As pernas eram tortas, terminando em patas enormes com garras afiadas. Os braços eram longos demais, as mãos uma mistura grotesca de humano e animal. Mas o rosto era o pior. Era como se alguém tivesse pego um lobo e esticado sua cara para parecer vagamente humana. O focinho era longo, cheio de dentes afiados. As orelhas eram pontudas e peludas. E os olhos eram humanos. Inteligentes. Famintos. Nossos olhares se encontraram. Por um momento, ficamos ali, parados, nos encarando. Então ele rosnou. Um som profundo, gutural, que fez meus ossos vibrarem. Levantei o pé de cabra, minhas mãos tremendo. Fique longe! Gritei, minha voz falhando. A criatura inclinou a cabeça, como se estivesse curioso. Deu um passo à frente. Joguei o pé de cabra. Acertou o peito da criatura, mas ela mal se moveu. Parecia mais irritada do que machucada. Recuei até bater na parede. Não tinha mais para onde ir. A criatura avançou. Podia sentir seu cheiro agora, uma mistura de pelo molhado e algo metálico. Sangue. Fechei os olhos, esperando o fim. Mas ele não veio. Abri os olhos lentamente. A criatura estava parada na minha frente, me olhando. Havia algo em seus olhos. Reconhecimento? Então falou. A voz era rouca, distorcida, mas reconhecível. Carlos. Meu sangue gelou. Conhecia aquela voz. Marcelo. A criatura, Marcelo, recuou um passo. Vi confusão em seus olhos. Depois dor. Me ajude, ele rosnou. Antes que eu pudesse responder, ele se virou e correu. Ouvi seus passos pesados atravessando a fábrica. Depois o som da porta dos fundos batendo. Fiquei ali, tremendo, por o que pareceu horas. Quando finalmente recuperei o controle das minhas pernas, corri para meu carro e dirigi como um louco para longe dali. Pedi demissão no dia seguinte. Contei à polícia o que aconteceu, mas eles não acreditaram. Quem acreditaria? Mas eu sei o que vi. Sei o que está lá fora, na floresta. E sei que um dia, ele vai voltar. Toda lua cheia. Fecho bem as janelas e portas. Fico acordado a noite toda, olhando para a escuridão. Esperando. Ouvindo. Temendo o uivo que sei que um dia vou ouvir novamente. História 4. Desde que me lembro, sempre fui diferente dos outros. Não era só uma questão de personalidade. Era algo mais profundo, algo físico. Quando criança, eu conseguia correr mais rápido que todos os outros meninos da minha idade. Não importava se fosse uma corrida curta ou longa, eu sempre chegava em primeiro, deixando os outros para trás como se estivessem em câmera lenta. Minha força também era fora do comum. Aos 10 anos, eu já conseguia levantar coisas que meu pai, um homem adulto e forte,
Mal conseguia mover. No começo, achei que era só genética. Meus pais diziam que eu puxei ao meu avô, que era conhecido por sua força extraordinária. Mas com o tempo, percebi que era mais do que isso. Meus sentidos eram incrivelmente aguçados. Eu podia ouvir conversas sussurradas do outro lado da casa, sentir cheiros que ninguém mais percebia. À noite, enquanto todos tateavam no escuro, eu enxergava como se fosse dia. Era como se eu tivesse superpoderes. No início, achei incrível. Que criança não sonha em ser especial, em ter habilidades que os outros não têm? Eu me sentia como um super-herói saído das histórias em quadrinhos. Mas conforme fui crescendo, as coisas começaram a mudar. Foi na adolescência que os pesadelos começaram. Não eram pesadelos comuns, eram tão vívidos, tão reais, que eu acordava suando frio, com o coração disparado. Nesses sonhos, eu corria pela floresta em 4 patas. Podia sentir a terra úmida sob minhas mãos. Não eram mãos, eram patas enormes e peludas. O vento soprava em meu pelo, e eu podia sentir o cheiro de cada planta, cada animal ao meu redor. No sonho, eu caçava, perseguia presas pela floresta escura, guiado apenas pelo instinto e pelo cheiro de medo que emanava delas. E quando as alcançava, bem, essa parte eu preferia esquecer. Acordava com gosto de sangue na boca, tão real que passava minutos cuspindo e enxaguando, tentando me livrar daquela sensação. No começo, pensei que fossem apenas sonhos. Estranhos, perturbadores, mas ainda assim, apenas sonhos. Tentei ignorá-los, seguir minha vida normal. Mas então, comecei a notar coisas estranhas quando acordava. A primeira vez foi assustadora. Acordei numa manhã de sábado, depois de um pesadelo particularmente intenso, e notei que meus pés estavam sujos. Não era só poeira, havia lama e folhas grudadas neles. Olhei para minha cama e vi que os lençóis estavam manchados de terra. Fiquei em pânico. Como isso era possível? Eu tinha certeza que tinha ido dormir limpo, depois de um banho. Será que eu tinha saído da cama durante a noite? Mas por quê? E como eu teria saído e entrado de casa sem acordar meus pais? Tentei me convencer de que tinha uma explicação lógica. Talvez eu tivesse esquecido de limpar os pés antes de dormir. Talvez tivesse trazido as folhas presas no cabelo ou na roupa. Mas no fundo, eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. As coisas só pioraram dali em diante. Os pesadelos ficaram mais frequentes, mais intensos. E quase toda manhã eu acordava com sinais de que tinha saído durante a noite. Às vezes eram apenas folhas no cabelo ou terra sob as unhas. Outras vezes, eram arranhões nos braços e pernas, como se eu tivesse corrido por entre arbustos espinhosos. Comecei a ter medo de dormir. Tentei de tudo: trancar a porta do meu quarto, amarrar meus pés na cama, até mesmo tomar remédios para dormir sem sonhar. Nada adiantava. De alguma forma, eu sempre conseguia escapar, sempre acordava com as mesmas evidências perturbadoras. Meus pais começaram a notar que algo estava errado. Eu estava sempre cansado, irritado, assustado. Minha mãe insistiu para que eu fosse ao médico, achando que eu estava doente. Mas como eu poderia explicar? Como dizer a eles que eu achava que estava me transformando em algum tipo de monstro durante a noite? Fui ao médico, fiz exames, conversei com um psicólogo. Ninguém encontrou nada de errado comigo, além de sinais de estresse e privação de sono. O psicólogo sugeriu que eu estava sob muita pressão e que os pesadelos eram uma manifestação da minha ansiedade. Ele me ensinou técnicas de relaxamento, me deu alguns exercícios para fazer antes de dormir. Por um tempo, achei que estava funcionando. Os pesadelos diminuíram um pouco, e por algumas semanas, não acordei com sinais de ter saído durante a noite. Comecei a me sentir esperançoso. Talvez tudo não passasse mesmo de estresse, de algum distúrbio do sono. Talvez eu estivesse ficando bem. Mas então, numa noite de lua cheia, tudo mudou. Fui dormir como de costume, praticando as técnicas de relaxamento que tinha aprendido. Adormeci rapidamente, sentindo-me em paz. Mas o pesadelo que tive naquela noite foi o pior de todos. No sonho, eu corria pela floresta novamente, mas desta vez era diferente. Eu não estava apenas caçando, eu estava perseguindo alguém. Podia ouvir os gritos de terror, sentir o cheiro do medo. Meu corpo vibrava com uma energia selvagem, incontrolável. Eu queria alcançar minha presa, queria... Não, eu não podia pensar nisso.
Acordei com um grito sufocado, sentando-me na cama de um salto. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir no meu peito. Estava coberto de suor, tremendo incontrolavelmente. E então notei o cheiro. Era um cheiro metálico, forte, que fez meu estômago revirar. Conhecia aquele cheiro. Era sangue. Com as mãos trêmulas, acendi o abajur ao lado da cama. Okay, six me fez congelar de horror. Minhas mãos, meus braços, meu peito, tudo estava coberto de sangue. Não era meu sangue, não havia nenhum ferimento em mim. Era sangue de outra pessoa ou de alguma coisa. Saltei da cama, desesperado para me livrar daquele sangue. Foi então que vi algo no canto do meu quarto, meio escondido pelas sombras. Aproximei-me lentamente, rezando para que fosse apenas uma peça de roupa, um monte de trapos velhos. Mas quando cheguei perto o suficiente para ver claramente, meu mundo desabou. Era um corpo, um cadáver mutilado, quase irreconhecível. Pedaços de carne estavam espalhados pelo chão, como se algum animal selvagem tivesse atacado. O rosto estava tão desfigurado que era impossível dizer se era homem ou mulher, jovem ou velho. Caí de joelhos, engasgando com o próprio ar. Isso não podia ser real. Eu não podia ter feito isso. Era impossível. Eu não era um assassino, não era um monstro. Mas as evidências estavam ali, bem na minha frente, impossíveis de negar. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado de horror. Podem ter sido minutos ou horas. Quando finalmente consegui me mover, meu cérebro entrou em modo automático. Sabia que não podia deixar ninguém descobrir isso. Não podia ir para a cadeia, ou pior, para algum laboratório onde me estudariam como uma aberração. Com um esforço sobre-humano, forcei-me a limpar tudo. Embrulhei o corpo em lençóis, limpei o sangue do chão e das paredes. Usei toda a água sanitária que encontrei em casa, esfregando cada centímetro do quarto até meus dedos ficarem em carne viva. Quando terminei, o sol já estava nascendo. Olhei para o pacote sinistro que tinha feito com o corpo e percebi que precisava me livrar dele. Mas como? Não podia simplesmente jogá-lo no lixo. E se alguém visse? Foi então que me lembrei da floresta dos meus sonhos. Ela era real. Ficava nos arredores da cidade, um lugar denso e pouco frequentado. Se eu conseguisse chegar lá sem ser visto, esperei até que meus pais saíssem para trabalhar. Assim que ouvi o carro se afastando, agi. Carreguei o corpo embrulhado até meu carro, agradecendo por morarmos numa rua tranquila onde poucos me viriam. A viagem até a floresta foi um borrão de ansiedade e medo. A cada momento eu esperava ser parado pela polícia, ser descoberto. Mas, de alguma forma, cheguei à floresta sem problemas. Carreguei o corpo para dentro, caminhando o mais fundo que pude. Quando achei que estava longe o suficiente, comecei a cavar. Não tinha trazido uma pá, então usei minhas próprias mãos. Elas sangraram, as unhas se quebraram, mas eu não parei até ter um buraco profundo o suficiente. Depois de enterrar o corpo e cobrir o local com folhas e galhos, voltei para casa. Estava exausto, física e emocionalmente. Tudo o que queria era dormir e esquecer, fingir que nada disso tinha acontecido. Mas eu sabia que não podia. Não podia mais fingir que era normal, que os pesadelos eram apenas sonhos. A besta dentro de mim era real, e ela estava tomando controle. Nos dias que se seguiram, vivi em constante estado de pânico. Cada sirene de polícia me fazia saltar. Cada olhar dos meus pais, cada pergunta inocente sobre meu dia, parecia uma acusação. Eu tinha certeza que a qualquer momento alguém bateria a porta, que eu seria descoberto e preso. Parei de dormir quase completamente. Bebia café o dia todo, tomava pílulas para ficar acordado. Nos raros momentos em que o cansaço me vencia, acordava em pânico, certo de que tinha feito algo terrível novamente. Comecei a pesquisar freneticamente sobre lobisomens, licantropia, qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo comigo. Li lendas antigas, teorias científicas malucas, relatos de pessoas que diziam ter passado pelo mesmo. Nada fazia sentido, nada explicava completamente o que eu estava vivendo. Pensei em fugir, em me esconder em algum lugar onde não pudesse machucar ninguém. Mas para onde eu iria? Como Viveria? E se a besta dentro de mim decidisse atacar em outro lugar? A culpa e o medo estavam me consumindo. Não podia contar a ninguém. Quem acreditaria? Quem não me veria como um monstro, um assassino? E então, numa noite particularmente difícil,
Tomei uma decisão. Não podia continuar vivendo assim. Não podia arriscar machucar mais alguém. Tinha que acabar com isso, de uma vez por todas. Escrevi uma carta explicando tudo: os pesadelos, as transformações, o acidente. Pedi perdão aos meus pais, embora soubesse que eles provavelmente nunca entenderiam. Deixei instruções para encontrarem o corpo na floresta, esperando que pelo menos isso pudesse trazer algum fechamento para a família da vítima. Com a carta terminada, peguei o carro e dirigi até um penhasco próximo. O plano era simples: acabar com tudo antes que a besta pudesse tomar o controle novamente. Estacionei o carro perto da beira do penhasco e saí. O vento frio da noite batia no meu rosto enquanto eu caminhava até a borda. Olhei para baixo, para as rochas afiadas e as ondas furiosas abaixo. Era uma longa queda. Fechei os olhos, pronto para dar o passo final. Mas então, algo estranho aconteceu. Senti um calor repentino percorrendo meu corpo, uma energia familiar e assustadora. Meus sentidos ficaram ainda mais aguçados. Podia ouvir cada folha se movendo na brisa noturna, sentir o cheiro do sal do mar lá embaixo. Abri os olhos e olhei para minhas mãos. Elas estavam mudando, alongando-se, ganhando pelos. Não agora. Caí de joelhos, sentindo meu corpo se contorcer e mudar. A dor era insuportável, mas ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha de libertação. Pela primeira vez, estava consciente durante a transformação. Quando tudo acabou, me levantei em 4 patas. Minha visão tinha mudado. Tudo estava em tons de cinza, mas incrivelmente nítido. Podia sentir cada músculo do meu novo corpo, forte e poderoso. Foi então que entendi. A besta não era algo separado de mim. Era eu. Sempre fui eu. E agora, finalmente consciente, talvez pudesse aprender a controlar isso. Olhei uma última vez para o penhasco, para o destino que quase tinha escolhido. Então, me virei e corri em direção à floresta. Não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que não podia desistir. Tinha que aprender a viver com o que eu era, encontrar um equilíbrio entre o homem e o lobo. Enquanto corria, sentindo o vento no meu pelo, fiz uma promessa a mim mesmo: nunca mais machucaria ninguém. Usaria minha força para proteger, não para destruir. Seria o guardião da floresta, o protetor dos inocentes. A lua brilhava no céu, cheia e brilhante, iluminando meu caminho para um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. A noite era minha agora, e eu estava finalmente em paz com quem, ou o que, eu era. História 5. Meu nome é Carlos, e o que vou contar aqui ainda me faz tremer só de lembrar. Tudo começou há 6 meses, quando recebi a notícia da morte dos meus pais. Foi um choque terrível. Eles eram tão jovens, tão cheios de vida. O policial disse que foi um acidente de carro, mas algo não parecia certo. As circunstâncias eram estranhas. Enfim, como filho único, herdei tudo, incluindo a enorme mansão da família, perdida no meio de uma floresta densa. Nunca gostei muito daquele lugar. Quando criança, achava a casa grande demais, cheia de cantos escuros e corredores intermináveis. Mas agora era minha, e eu precisava cuidar de tudo. Cheguei lá numa tarde chuvosa de outono. O céu estava cinza, e o vento uivava entre as árvores, como se tentasse me avisar para dar meia volta. Ignorei essa sensação e entrei. O cheiro de mofo e poeira me atingiu como um soco. Passei o resto do dia abrindo janelas e limpando o que podia. À noite, exausto, me joguei na antiga cama dos meus pais. O quarto deles era o único que parecia habitável. Peguei no sono rapidamente, embalado pelo barulho da chuva lá fora. Não sei que horas eram quando acordei assustado. Um som estranho cortou o silêncio da noite. Parecia um arranhão? Vinha de longe, abafado. Pensei que fosse algum animal do lado de fora e tentei voltar a dormir. Mas o barulho continuou, ficando mais forte. Sentei na cama, suando frio. Não era um animal do lado de fora. O som vinha de dentro da casa, do andar de baixo, mais especificamente, do porão. Congelii. O porão sempre foi proibido quando eu era criança. Meus pais nunca me deixaram entrar lá, dizendo que era perigoso. Agora, algo lá embaixo arranhava desesperadamente, como se quisesse sair. De repente, um uivo alto e aterrorizante ecoou pela casa. Não era um lobo normal. O som era grotesco, meio humano, meio animal.
Senti meus pelos se arrepiarem. Passei o resto da noite acordado, tremendo embaixo das cobertas. Quando o sol nasceu, os barulhos pararam. Desci as escadas na ponta dos pés e fui até a porta do porão. Estava trancada, como sempre. Coloquei o ouvido na madeira. Silêncio total. Tentei me convencer de que tinha sido só um pesadelo. Afinal, estava cansado e abalado com a morte dos meus pais. Era normal ter sonhos estranhos, não é? Mas no fundo do meu estômago, uma sensação ruim se instalou. Algo estava errado naquela casa. Os dias seguintes foram calmos. Continuei arrumando a mansão, jogando fora coisas velhas, organizando documentos. Toda noite, antes de dormir, eu verificava a porta do porão. Sempre trancada. Então veio a lua cheia. Acordei no meio da noite com o mesmo som de arranhões. Mais fortes dessa vez. E não era só um. Parecia que várias coisas arranhavam a porta do porão, desesperadas para sair. O medo me paralisou. Eu sabia que devia fazer algo, ligar para a polícia talvez. Mas meu corpo não se movia. Fiquei deitado, olhos arregalados no escuro, ouvindo aqueles sons horríveis. De repente, um estrondo, o barulho de madeira se partindo. Depois, passos. Algo tinha conseguido sair do porão e agora subia as escadas. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. Os passos se aproximavam do meu quarto. Pesados, arrastados. Não eram passos humanos. A maçaneta da porta girou lentamente. Fechei os olhos com força, rezando para que fosse só um pesadelo. A porta se abriu. O cheiro que invadiu o quarto quase me fez vomitar. Era um misto de pelo molhado, sangue e decomposição. Carlos, uma voz rouca chamou. Filho. Abri os olhos devagar. A figura na porta fez meu sangue gelar. Era grande, peluda, com garras enormes e dentes afiados à mostra. Mas os olhos eu reconheci. Pai? Sussurrei, sem acreditar. A criatura deu um passo à frente. Pude ver melhor seu rosto, uma mistura grotesca de lobo e homem. Mas era ele. Era meu pai. O que aconteceu com você? Ele se aproximou mais. Seu hálito quente e podre me atingiu quando falou. A maldição da família. Filho, finalmente chegou a sua vez de conhecê-la. Naquele momento, ouvi mais passos no corredor. Outras criaturas iguais a ele apareceram na porta. Reconheci minha mãe, meus tios, meus avós. Todos que eu pensava estarem mortos estavam ali, transformados em monstros. Não entendo. Gaguejei. Vocês morreram. O acidente. Minha mãe, ou o que restava dela, riu. Um som horrível, meio latido, meio gargalhada. Nós nunca morremos, querido. Apenas mudamos. Meu pai se sentou na beira da cama. Suas garras afiadas rasgaram o lençol. É hora de você saber a verdade. Carlos, nossa família carrega uma maldição há gerações. Quando chegamos à idade adulta, nos transformamos. Viramos isso que você vê. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era loucura demais. Mas, como? Por quê? Meu avô se adiantou. Sua voz era ainda mais rouca e animal que a do meu pai. Começou há 200 anos, com seu tataravô. Ele era um cientista obcecado em curar doenças. Achou que tinha descoberto um soro da imortalidade. Testou em si mesmo. Minha avó continuou a história. O soro funcionou, de certa forma. Ele não morria, se curava de qualquer ferimento, mas tinha um efeito colateral terrível. Na lua cheia, se transformava nessa criatura. Meu tio, que eu não via há anos, completou. O pior é que a maldição passou para os filhos. E para os filhos dos filhos. Todos nós, quando chegamos aos 30 anos, começamos a mudar. Fiquei em silêncio, tentando processar tudo aquilo. Era insano demais. Mas as provas estavam ali, na minha frente. E o porão? Perguntei. Por que ficavam presos lá? Meu pai suspirou, um som estranho vindo daquela garganta de fera. É o único lugar seguro. Construímos jaulas especiais lá embaixo, para nos prendermos durante a transformação, para proteger os outros. E você? Olhei para todos eles. Suas formas monstruosas, os olhos brilhando no escuro.
mas ainda via neles as pessoas que amei. E agora? O que vai acontecer comigo? Minha mãe se aproximou, suas garras acariciando meu rosto de leve. Você está perto dos 30, filho. Logo vai começar a sentir as mudanças. Os sentidos mais aguçados, a força aumentando. E então, na próxima lua cheia. Deixou a frase no ar, mas eu entendi. Em breve, seria como eles. Não, murmurei. Não quero isso. Tem que haver um jeito de impedir, uma cura. Meu pai balançou a cabeça. Muitos tentaram. Filho, seu tataravô passou o resto da vida procurando uma cura. Todos nós tentamos. Mas não há escapatória. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não podia ser verdade. Não podia acabar assim. E se eu fugir? Perguntei. Se eu for para longe, nunca mais voltar? Meus parentes se entreolharam, um silêncio pesado caindo sobre o quarto. Foi minha avó quem falou. Não funcionária, querido. A transformação aconteceria de qualquer jeito. E sem o porão para te conter. Imagine o estrago que faria. O pensamento me gelou. Eu, solto por aí, como um monstro sedento de sangue. Quantos eu mataria antes de ser abatido? Não há escolha então, falei, derrotado. Meu pai colocou sua pata enorme no meu ombro. Há uma escolha, filho. Você pode lutar contra, sofrer sozinho, ou pode se juntar a nós. Podemos te ensinar a controlar, a viver com isso. Olhei para eles. Criaturas das trevas, presas entre dois mundos. Mas ainda minha família. Como vocês vivem assim? Perguntei. O que fazem no resto do tempo? Minha mãe deu de ombros, um gesto estranhamente humano naquela forma bestial. Vivemos, filho, cuidamos da propriedade, dos negócios da família. So ficamos, reclusos. Saímos à noite às vezes, meu tio acrescentou. Caçamos na floresta, mas nunca humanos, apressou-se em dizer. Fechei os olhos, tentando absorver tudo. Era demais para processar de uma vez. Quanto tempo tenho? Perguntei por fim. Talvez um mês, talvez menos, meu pai respondeu. Vamos estar aqui com você, te ajudando na transição. Assenti devagar. O que mais poderia fazer? Venha, minha mãe disse, estendendo a pata. Vamos te mostrar o porão. Há muito que precisa aprender. Me levantei da cama nas pernas bambas. Minha família de monstros abriu caminho para eu passar. Juntos, descemos as escadas em direção ao porão. A porta estava arrebentada, como imaginei. Pedaços de madeira espalhados pelo chão. Decimos os degraus rangentes. O porão era enorme, maior do que pensei. Vi as jaulas quebradas num canto, correntes penduradas nas paredes. Numa mesa, pilhas e pilhas de cadernos velhos. As anotações do seu tataravô, meu pai explicou. Todos os experimentos, todas as tentativas de cura. Talvez você queira dar uma olhada depois. Acenei que sim, ainda atordoado com tudo. E agora? Perguntei, olhando para minha família de lobisomens. Agora esperamos, minha mãe disse, e nos preparamos. Os dias seguintes foram surreais. Durante o dia, eu li as anotações antigas, tentando entender mais sobre a maldição. À noite, minha família saía para caçar. Eu ficava acordado, ouvindo seus uivos na floresta. Comecei a sentir as mudanças uma semana depois. Minha visão ficou mais aguçada. Conseguia ouvir coisas a quilômetros de distância. Meus músculos doíam, como se estivessem se expandindo. A lua cheia se aproximava, e com ela, meu destino. Na noite fatídica, desci ao porão com minha família. Eles me acorrentaram a uma parede, como pedi. Não sabia como reagiria na primeira transformação. Quando a lua subiu no céu, senti a primeira onda de dor. Era como se meus ossos estivessem se quebrando e se remontando. Grighty-eye. Uri-eye. Senti pelos brotando por todo o meu corpo, minhas unhas se transformando em garras. A dor era insuportável. Achei que fosse morrer. Mas então, passou. Abri os olhos, vendo o mundo de uma forma totalmente nova. Os cheiros, os sons, tudo era diferente. Olhei para minhas patas, para meu corpo coberto de pelos. Minha família se aproximou, não mais monstros aos meus olhos,
mas iguais. Bem-vindo, meu pai disse. Eu queria responder, mas só um uivo saiu da minha garganta. Um uivo que se juntou ao dos outros, ecoando pela noite. Essa é minha vida agora. Durante o dia, sou Carlos, o recluso dono da mansão na floresta. À noite de lua cheia, sou uma criatura das sombras, caçando com minha família. Ainda procuro uma cura. Ainda espero, um dia, quebrar essa maldição. Mas até lá, aprendi a viver entre dois mundos. Metade homem, metade fera. Se algum dia você ouvir uivos estranhos vindo da floresta, corra, tranque suas portas. Porque nós estamos lá fora. E a lua cheia está sempre voltando. História 6. Nunca pensei que uma simples viagem de carro pudesse mudar minha vida para sempre. Tudo começou numa sexta-feira à tarde. Eu estava dirigindo pela estrada que corta o interior, voltando para casa depois de uma semana de trabalho na capital. O céu escurecia rapidamente, nuvens pesadas se acumulando no horizonte. Eu só queria chegar logo em casa, tomar um banho quente e descansar. Foi quando ouvi um barulho estranho vindo do motor. Um som agudo, como se algo estivesse se soltando. Tentei ignorar, mas o barulho foi ficando mais alto. De repente, uma fumaça escura começou a sair do capô. Droga! O carro estava morrendo. Consegui encostar no acostamento antes que o motor apagasse de vez. Saí do carro e abri o capô, mas não entendo nada de mecânica. Estava perdido numa estrada deserta, sem sinal de celular e a noite caindo. Olhei em volta, desesperado. Ao longe, vi algumas luzes fracas. Parecia haver um vilarejo a alguns quilômetros dali. Peguei minha mochila, tranquei o carro e comecei a caminhar. O vento frio cortava meu rosto. Enquanto andava, tive a sensação estranha de estar sendo observado. Olhava para os lados, mas só via a escuridão da mata que cercava a estrada. Apertei o passo. Depois de quase uma hora, finalmente cheguei ao vilarejo. Era um lugar pequeno e antigo, com casas de madeira e ruas de terra. As poucas pessoas que vi na rua pareciam apressadas para entrar em casa. Quando passei por elas, baixaram a cabeça e evitaram me olhar nos olhos. Achei estranho, mas pensei que talvez fossem só tímidos com estranhos. Vi uma placa indicando uma oficina mecânica e segui naquela direção. A oficina ficava numa construção velha de tijolos aparentes. Bati na porta, mas ninguém atendeu. Olhei pela janela e vi que estava tudo escuro lá dentro. Que azar! A única oficina do lugar estava fechada. Voltei para a rua principal, sem saber o que fazer. Foi quando notei um senhor sentado na varanda de uma casa. Ele me olhava fixamente, o rosto enrugado cheio de preocupação. Me aproximei e expliquei minha situação, pedindo ajuda. O velho me estudou por alguns instantes antes de falar, a voz rouca e baixa. Rapaz, você não devia estar aqui. Não é seguro para forasteiros, principalmente hoje. Fiquei confuso com aquela resposta. Como assim? O que tem de errado com hoje? Ele olhou nervosamente para os lados antes de responder. É noite de lua cheia. Você precisa encontrar um lugar para se esconder, e rápido. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ele entrou em casa e trancou a porta. Fiquei ali parado, sem entender nada. Que história maluca era aquela? Lua cheia? ¿Se esconder? Do quê? Nesse momento, ouvi um uivo distante. O som me arrepiou dos pés à cabeça. Não parecia o uivo de um lobo normal. Era mais grave, mais humano. Logo depois, outro uivo respondeu, mais perto. E outro. E mais outro. Meu coração disparou. Olhei em volta e vi que as ruas estavam completamente desertas agora. Todas as janelas e portas fechadas. As luzes das casas, apagadas. Era como se o vilarejo inteiro tivesse desaparecido de repente. Comecei a correr sem rumo, em pânico. Os uivos ficavam cada vez mais altos e próximos. Virei uma esquina e dei de cara com um beco sem saída. Me escondi atrás de uns barris velhos, tentando controlar minha respiração ofegante. Foi quando ouvi passos pesados se aproximando. Não eram passos humanos. Parecia o som de patas e rosnados baixos, ameaçadores. Meu sangue gelou. O que diabos estava acontecendo? Pela fresta entre os barris, vi uma sombra enorme passar. Tive que cobrir a boca com a mão para não gritar.
Aquilo não era um animal normal. Andava sobre duas pernas, mas tinha o corpo coberto de pelos. A cabeça era uma mistura grotesca de lobo e homem. Garras afiadas no lugar das mãos. A criatura farejou o ar e olhou na minha direção. Fechei os olhos com força, rezando para não ser descoberto. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ouvi os passos se afastando. Quando abri os olhos, a coisa tinha sumido. Esperei alguns minutos antes de sair do meu esconderijo. As ruas continuavam vazias e silenciosas. Corri o mais rápido e silenciosamente que pude, procurando desesperadamente um lugar seguro. Vi uma casa com a porta entreaberta e entrei sem pensar duas vezes. O interior estava escuro e empoeirado. Peritia abandonada. Subi as escadas, procurando um quarto onde pudesse me trancar. Encontrei um quarto nos fundos da casa e me tranquei lá dentro. Empurrei um armário pesado contra a porta para ter mais segurança. Só então permiti que meu corpo tremendo escorregasse até o chão. O que estava acontecendo? Aquilo só podia ser um pesadelo. Criaturas meio homem, meio lobo? Era loucura demais. Eu devia estar alucinando. Só podia ser isso. Mas os sons lá fora eram reais demais. Rosnados, Weavos, Gritos de dor e terror. O barulho de coisas sendo destruídas, vidros quebrando. Era como se o inferno tivesse se instalado naquele vilarejo. Fiquei horas sentado no escuro, abraçado aos meus joelhos. O medo me consumia. A cada som, meu coração saltava. Será que aquelas criaturas podiam me farejar? Será que invadiriam a casa a qualquer momento? Em algum momento, exausto, acabei cochilando. Acordei sobressaltado com o som de passos pesados no andar de baixo. Prendi a respiração, apavorado. Os passos subiram a escada lentamente. Pararam em frente à porta do quarto. Fechei os olhos com força, sentindo as lágrimas escorrerem. Era o fim. A criatura farejou a porta por alguns instantes. Depois, para meu alívio, os passos se afastaram. Só quando o sol começou a nascer é que os sons lá fora finalmente cessaram. Esperei mais algumas horas antes de criar coragem para sair do quarto. A casa estava destruída. Móveis quebrados, marcas de garras nas paredes. Saí para a rua e vi que o vilarejo inteiro estava um cenário de destruição. Era como se um furacão tivesse passado por ali. Aos poucos, pessoas começaram a sair de suas casas. Pareciam exaustas e assustadas. Ninguém falava nada, apenas se olhavam com uma mistura de vergonha e alívio. Tentei falar com algumas pessoas, perguntando o que tinha acontecido, mas todos desviavam o olhar e se afastavam rapidamente. Era como se eu não existisse. Caminhei até a saída do vilarejo, decidido a voltar para meu carro e dar um jeito de ir embora daquele lugar maluco. Foi quando notei. Minha mão coçava. Olhei para ela e quase desmaiei. Pequenos tufos de pelo estavam crescendo nas costas da minha mão. Não podia ser. Era impossível. Eu não podia ter sido. Corri em direção à estrada, em pânico. Tinha que sair dali o mais rápido possível. Mas a cada passo, sentia meu corpo mudar. Os pelos se espalhavam. Meus dentes ficavam mais afiados. Caí de joelhos no meio da estrada, gritando de dor. Meus ossos estalavam, se rearranjando. A transformação estava começando. O sol se punha no horizonte. A lua cheia surgia, imponente, e eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Essa é minha história. Um aviso para todos. Cuidado com estradas desertas em noites de lua cheia. Você nunca sabe que criaturas pode encontrar ou no que pode se transformar. Agora preciso ir. A lua está nascendo, e com ela, a fera dentro de mim. Só espero ter forças para me controlar dessa vez, para não machucar ninguém. Mas a cada transformação fica mais difícil. A cada lua cheia, sinto que perco um pouco mais da minha humanidade. Então, se um dia você me encontrar numa noite de lua cheia, corra. Corra o mais rápido que puder, porque não sei se serei capaz de parar a fera. E você pode ser a próxima vítima, ou o próximo a se juntar à alcateia. Hitória 7. Meu nome é Carlos. Sou historiador e sempre fui fascinado por lendas antigas. Há um mês, recebi uma proposta irrecusável: investigar uma abadia medieval isolada nas montanhas. Mal sabia eu que essa oportunidade de ouro se transformaria no pior pesadelo da minha vida.
Cheguei à abadia numa tarde nublada de outono. O lugar era imponente, com torres de pedra que pareciam perfurar o céu cinzento. Apesar do estado de abandono, ainda dava para sentir o peso dos séculos naquelas paredes. Passei os primeiros dias explorando o local e fazendo anotações. A abadia tinha uma biblioteca impressionante, cheia de livros antigos e pergaminhos. Foi lá que encontrei as primeiras pistas sobre algo estranho. Num diário empoeirado, li sobre rituais secretos realizados pelos monges. O texto falava de transformações e caçadas sagradas. Aquilo me intrigou. Que tipo de ritual era esse? E o que eles caçavam? Minha curiosidade só aumentou quando descobri a entrada para as catacumbas. Era um buraco escuro no chão da capela, escondido embaixo de um tapete puído. The Kitty Explorer. Desci por uma escada estreita de pedra, iluminando o caminho com minha lanterna. O ar estava pesado e úmido. Teias de aranha grudavam no meu rosto enquanto eu avançava pelos túneis. Foi nas paredes das catacumbas que encontrei as inscrições mais perturbadoras. Eram desenhos e textos antigos, alguns em latim, outros numa língua que eu não reconhecia. Mas as imagens, elas me deram calafrios. Havia figuras de homens se transformando em criaturas medonhas, meio humanas, meio lobos. Os textos falavam de monges que vestiam a pele da besta para caçar os impuros. Quanto mais eu lia, mais assustado ficava. Passei horas copiando aquelas inscrições, tentando decifrar seu significado. Quando finalmente voltei à superfície, já era noite. Decidi que era hora de descansar e processar tudo aquilo. Nos dias seguintes, continuei minhas pesquisas. Encontrei mais referências a rituais secretos e irmãos da lua. Comecei a formar uma teoria assustadora. E se aqueles monges praticavam algum tipo de magia negra que os transformava em lobisomens? Eu sabia que era uma ideia maluca. Lobisomens não existem, certo? São só lendas. Mas quanto mais eu lia, mais sentido aquilo fazia. E mais medo eu sentia. Na minha última noite na abadia, decidi fazer uma exploração final nas catacumbas. Queria verificar se não tinha perdido nenhum detalhe importante. Mal sabia que essa decisão mudaria minha vida para sempre. Eram quase meia-noite quando desci para os túneis. A lua cheia brilhava lá fora, lançando sombras estranhas pelas janelas quebradas da abadia. Tentei ignorar o arrepio que corria pela minha espinha. Estava copiando mais uma inscrição quando ouvi um som baixo e distante, vindo das profundezas das catacumbas. Parecia um cântico. Impossível. Eu estava sozinho ali. Ou não estava. Apaguei minha lanterna e fiquei em silêncio, ouvindo. O som ficou mais forte. Era definitivamente um cântico, grave e ritmado. E estava ficando mais próximo. Meu coração disparou. Deveria fugir? Ou investigar? A curiosidade venceu o medo. Comecei a avançar na direção do som, movendo-me o mais silenciosamente possível. O cântico ficava mais alto a cada passo. Agora eu podia distinguir várias vozes. Pareciam estar cantando em latim, mas as palavras eram estranhas, distorcidas. Virei uma esquina e vi um brilho fraco à distância. Era a luz tremulante de tochas. Me aproximei com cuidado, escondendo-me nas sombras. O que vi então vai me assombrar para sempre. Numa câmara circular, iluminada por dezenas de velas, havia um grupo de figuras encapuzadas. Elas estavam dispostas em círculo, balançando para frente e para trás enquanto entoavam aquele cântico sinistro. No centro do círculo havia um altar de pedra. E sobre o altar, meu Deus, ainda tenho pesadelos com aquela visão. Era um corpo, humano, eu acho, mas estava mudando. Enquanto eu observava, horrorizado, o corpo começou a se contorcer. Os membros se alongaram de forma impossível. Pelos grossos e escuros brotaram da pele. O rosto se transformou num focinho alongado, cheio de dentes afiados. Eu queria gritar, mas o terror me deixou paralisado. Aquilo não podia ser real. Eu devia estar sonhando ou enlouquecendo. O cântico atingiu um crescendo frenético. A criatura no altar, não mais humana, não totalmente lobo, se ergueu num único movimento fluido. Jogou a cabeça para trás e soltou um uivo que gelou meu sangue. Foi nesse momento que cometi o pior erro da minha vida. Dei um passo para trás e pisei num graveto. O estalo pareceu ensurdecedor no silêncio repentino. Todas as cabeças se viraram na minha direção.
Dezenas de olhos brilhantes me fitaram da escuridão. Por um instante, ninguém se moveu. Então a criatura no altar farejou o ar e rosnou. Um som baixo e ameaçador que despertou algo primitivo dentro de mim. Medo. Puro e irracional medo. Corre! Corri como nunca tinha corrido antes. Ouvi gritos atrás de mim, em vozes que não eram totalmente humanas. O som de garras arranhando pedra ecoou pelos túneis. Eles estavam me perseguindo. Eu não conhecia bem o caminho, mas o terror me guiava. Virei esquinas aleatoriamente, rezando para encontrar a saída. Minha lanterna balançava loucamente, lançando sombras distorcidas nas paredes. Ouvi um uivo próximo e olhei para trás. Meu Deus, eles estavam perto. Vi formas se movendo na escuridão. Não eram totalmente humanas nem totalmente lobos. Eram pesadelos vivos, correndo em 2 e 4 patas. Virei outra esquina e quase chorei de alívio. Ali estava a escada que levava à capela. Subi os degraus de 3 em 3, sentindo o hálito quente das criaturas em meu pescoço. E rompi na capela como um louco, derrubando bancos no meu caminho. Não parei para olhar para trás. Corri direto para a porta principal da abadia. Estava trancada. Não, não, não. Esmurrei a madeira em desespero, ouvindo os uivos cada vez mais próximos. Foi então que me lembrei. A janela quebrada no 2º andar. Subi as escadas tropeçando, o coração quase saindo pela boca. Ouvi rosnados e o som de garras nas escadas atrás de mim. Eles estavam chegando. Cheguei à janela e não hesitei. Pulei para a noite lá fora, sentindo cacos de vidro cortarem minha pele. Caí no telhado inclinado de um anexo e rolei, aterrissando dolorosamente no chão alguns metros abaixo. A dor era intensa, mas o medo era maior. Me forcei a levantar e correr em direção à floresta. A lua cheia iluminava meu caminho enquanto eu me embrenhava entre as árvores. Corri por horas, tropeçando em raízes e sendo açoitado por galhos. Cada som me fazia olhar para trás em pânico. Tinha certeza que a qualquer momento, garras afiadas iriam me agarrar. Não sei como, mas consegui chegar a uma estrada. Um caminhoneiro de passagem parou ao me ver, coberto de cortes e quase desmaiando de exaustão. Ele me levou até a cidade mais próxima, onde fui direto à polícia. Claro que ninguém acreditou na minha história. Acharam que eu tinha sido atacado por algum animal selvagem e estava delirando por causa do choque. Passei alguns dias no hospital e depois voltei para casa. Já se passaram 3 meses desde aquela noite terrível. Contei minha história para alguns colegas historiadores, mas todos riram de mim. Dizem que não há registros de nenhuma ordem secreta naquela abadia. Que eu devo ter imaginado tudo por causa do estresse e do isolamento. Às vezes, eu quase acredito neles. Quase consigo me convencer de que foi tudo um pesadelo, uma alucinação. Mas então a lua cheia aparece no céu. E eu ouço uivos distantes, trazidos pelo vento noturno. E sei que eles estão lá fora, Esperando. caçando, e que um dia eles virão me buscar. Essa é minha história. Você pode não acreditar, pode achar que sou louco, mas eu imploro, se algum dia você encontrar referências a monges da lua ou irmãos da besta, fuja. Fuja o mais rápido que puder, porque eles são reais. Estão por aí, escondidos nas sombras de nossa história. E na próxima lua cheia, eles sairão para caçar. Você pode ser o próximo impuro na lista deles.